versículos somente, para a nossa edificação. Amém? Diz assim a palavra de Deus: apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduz a pedaço o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida, e dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esse lugar, porque eu sei que o Senhor está aqui, meu Pai, nessa noite. Já falou de diversas formas conosco. E eu creio, meu Pai, que essa empresa, meu Deus, a partir de hoje não será mais a mesma. Faz o seu querer para a sua glória, no nome de Jesus. Sente, por gentileza, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, só de ver pela leitura da palavra, preste bem atenção, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Deus não escolhe lugar, louvado seja o nome do Senhor, e Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. O Senhor verdadeiramente, Ele diz na sua palavra aqui, bem claro, que Ele está vestido de majestade. Deus, Ele é o dono da terra, dono de tudo, até porque em muitas vezes que acontece uma injustiça na nossa vida, alguma perda, alguma situação, né, as pessoas olham logo dizendo assim: por que Deus permitiu essa situação? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele sabe como provar cada ser humano na terra. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, diz que o Senhor permitiu o povo dele, escolhido, né, permitiu eles passar fome para ver o que tinha dentro do coração deles. E aí o Senhor disse bem claro: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Amém. Então nós não viveremos só de bênçãos, louvado seja o nome do Senhor, não. Se Deus, Ele verdadeiramente nas provas que nós passamos, nas situações difíceis que nós passamos, foi bem dito pelo nosso irmão, sendo usado por Deus, e quantos milhões de pessoas desceram a cova? E se nós verdadeiramente não chegamos a ser mais um número, é porque Deus ainda tem um projeto conosco. Dá para você dar glória a Deus? Glória A partir do nome do Senhor. Glória a Deus. E verdadeiramente Deus, Ele sabe como agir. A Bíblia diz, irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos nesse salmo aqui que Deus, Ele está falando bem claro sobre justiça, né, de Deus. E Deus, Ele vai entrar com justiça. Possa ser que você está aí bem tranquilo, até porque a tranquilidade que está em nós pertence a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o adversário, ele possa estar agindo nas suas costas, querendo te derrubar, querendo te destruir, porque o diabo, ele é assim. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não escolhe quem é. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que a Bíblia, ela é tão tremenda e diz que o nosso Deus, ele está sentado sobre o globo da terra. E Ele olha todos os moradores do mundo como gafanhotos. Louvado seja o nome do Senhor.
Então não tem bom para Deus, bom é Ele. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Porque Ele opera tudo em todos. Amém. E possa ser que o adversário está tramando algo contra essa empresa, contra as pessoas dessa empresa que estão em destaque, porque quem coloca em destaque é Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele coloca no coração das pessoas o desejo verdadeiramente de ela fundar algo, porque Deus, Ele vai prosperar naquilo. De certo que Deus tem um projeto em tudo, né? E Deus, Ele tem um projeto nessa firma, tem um projeto nas pessoas que trabalham aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo está no comando dele. E por isso que Ele está falando verdadeiramente aqui que a vingança é dele. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. E quando Deus fala que a vingança é dele, irmãos, não tem como escapar da mão de Deus. Amém. As pessoas que estiverem forjando mal contra cada um de nós ou contra a empresa, Deus, Ele é poderoso verdadeiramente para ter um encontro com essa pessoa. Aleluia. E não precisa eu e você, louvado seja o nome, pôr as nossas mãos carnais. Amém, Jesus. Porque o próprio Deus, Ele é aquele que dá ordem na terra, louvado Amém. seja o nome do Senhor. Por causa de uma pessoa só, de um servo de Deus, louvado, Deus permitiu que 185 mil soldados, na manhã, apareceram mortos, louvado seja o nome do Senhor, porque foram tocar na obra de Deus. E Deus, Ele tem os seus projetos, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem crescimento para essa empresa, como já revelou, louvado seja o nome do Senhor. Mas a maior prosperidade do ser humano é ter uma vida espiritual com Deus. Aleluia. É ter um contato com Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Quem está Amém. entendendo diz amém. Amém. Ele manda em tudo. Glória a Deus, Jesus. A Bíblia diz que basta uma palavra de Deus, louvado, para a pessoa ser curada. Às vezes as empresas que estão por aí, que Deus tem um projeto, louvado, milhões de empresas fecharam. Mas as dele estão abertas. Louvado seja o nome do Senhor. É mesmo? É. Porque Deus, Ele sabe onde trabalhar. Onde tiver uma pessoa que tenha temor de Deus, Deus, Ele age por aquele lugar. Aleluia, Louvado Jesus, seja o nome do Deus. Senhor. É mesmo, pastor? É. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter só numa cidade. Se ele tiver compromisso com Deus, Deus livra a cidade e a região onde ele está situado. Aleluia, Jesus. Glória É a Deus. mesmo, pastor? É. Louvado, você pode até não crer, mas Deus, Ele faz e pronto. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. E Aleluia. Deus está dando livramento nesse lugar. Aleluia. Louvado Glória a seja o nome do Deus, Senhor. aleluia. Porque é dele. Dá para dar glória a Deus? É Glória a dele. Deus, aleluia. Você deve estar contente aí. Levante sua mão e dá glória para Deus aí, porque esse lugar é dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele conhece o coração e a fé de cada um. E aí Ele está falando aqui que a vingança pertence a Ele, porque Ele é o juiz da terra. Amém, Jesus. Olha que coisa tremenda. Já pensou? Você pode ir até um juiz da terra aqui Aleluia. e ele verdadeiramente dá para você um veredito de derrota. Só que tem um Deus no céu. Aleluia. Louvado. A palavra do homem aqui na terra é uma coisa, vale para alguma coisa. Mas a última palavra é de Deus. Amém. Isaías 55, verso 11 diz que toda palavra que sair da boca de Deus não volta vazia. Aleluia. Se Ele falar que vai abençoar, Ele vai Aleluia. abençoar. Amém. Glória a Ninguém Deus. pode invalidar a Meu bênção Deus. de Deus. Amém, Jesus. Então Aleluia. nessa noite nós está falando bem claro, louvado seja o nome, que Ele vai colocar novos projetos no coração daqueles que estão em destaque nessa firma. Aleluia. Amém. E não é para temer. Ah, mas nós estamos num tempo de crise. Quem tem Deus não tem crise. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passa pela Glória prova. a Deus. Mas ele passa pela prova cantando louvor. Glória a Deus. Qual é o Aleluia. louvor, pastor Paulo? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Então não tem nada, irmãos, louvado seja, que venha contra Deus que vai ter êxito. Amém, Jesus. Não, Deus, Ele verdadeiramente, Ele quer que nós confiamos em Deus. Amém. A confiança em Deus é um negócio muito sério. Às vezes você confia no gerente, confia em não sei quem, do banco, confia sei que lá em quem. Mas só que se Deus endureceu o coração, acabou tudo. Porque a Bíblia diz que Deus amolece e Deus endurece o coração. Amém. E Ele diz na palavra que de quem Ele quer,
Louvado seja o nome do Amém, Senhor. glória a Deus. Então, às vezes não acontece algo que eu e você vai fazer, é porque Deus não quer, porque Deus ele tem um plano maior. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. E ele revela aqui bem claro na sua palavra, né? Porque às vezes as pessoas estão proferindo palavras duras, de humilhação contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. E essa porta aí, isso aí, lá, louvado seja o nome do Senhor. Só que aos olhos carnais é uma coisa, aos olhos espirituais é outra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz, né, que ele comanda tudo, ele é dono de tudo. E nessa noite a misericórdia de Deus ela está sobre essa empresa, sobre as vidas que estão aqui. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes com seus olhos carnais ou por causa da prova, da situação que você está passando, você não está vendo o trabalhar de Deus, mas Deus está agindo. Dá para você dar glória ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele está agindo. Deus não depende de mim e de você. Aleluia. Eu vou mais no profundo. Deus não precisa de mim nem de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele Aleluia. faz como Ele quer, Glória a Deus. da maneira Aleluia. que Ele quiser. Aleluia. Ele dá ordem. Se Glória a obedecer, Deus. Ele honra. Se não, Deus aperta. Aleluia. Louvado seja. É mesmo, pastor? Deus aperta, aperta. Louvado seja. Ele tira o sono de reis, irmão, para poder dar vitória para um só. Aleluia. Louvado Jesus. seja o Glória nome a do Deus. Senhor. Então, nessa noite, Deus só que tiver que tirar o sono de alguém para honrar esse lugar, Deus vai fazer. Louvado seja Aleluia. o nome do Senhor. Aleluia. E não se espante não, porque Deus, quando Ele faz e pronto. Amém, Jesus. E aqui Ele está falando bem claro aqui, ó, né? Que Deus, o salmista estava numa situação tão tremenda que ele estava apelando. Apelo é você apelar mesmo, louvado por um negócio, né? Você ir para cima mesmo. Mas só que Deus ele não precisa de ordem de ninguém. Amém, Jesus. E Deus não aceita a ordem de ninguém. Amém, Louvado. Jesus. Nós temos que aceitar a ordem do patrão, do Glória a gerente, do encarregado. Mas Deus não, nós temos que obedecer a ordem dele. Amém, Jesus. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos livrar em todos os nossos caminhos. Amém. E Deus já tem dado livramento para essa firma, porque Deus tem dado ordem para o anjo guardar a porta dessa firma. Amém, Jesus. Eu É creio. mesmo, pastor Paulo? Você pode pôr câmera, segurança, não vai valer de nada. Porque se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É verdade. E às vezes você pode, mas é um negócio tão pequeno. Pequeno aos seus olhos, mas não tem nada pequeno para os olhos de Deus. Aleluia. Louvado Eu seja o nome creio, do Senhor. Jesus. Quando Deus tem um Aleluia. projeto para realizar, Ele realiza e pronto. Amém. Então pode esperar que Deus vai vir com surpresas nesse lugar. Aleluia. Deus vai dar visão para pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmão, é tão maravilhoso que Ele conclui os negócios antes de eu e você. Porque é Deus que trabalha no coração. É Deus que dá sonho, louvado seja o nome do Senhor. Envia um pedido grande para aquele lugar que eu quero abençoar aquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele faz. Uma vez eu me chamaram para orar numa metalúrgica. Louvado seja uma metalúrgica imensa, enorme. Né? E me chamaram para orar lá. Pastor, o negócio lá está sério. E aí eu cheguei no meio da firma, Deus falou assim, fala que por causa dele não vai fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de um só. Né? Os outros não queriam nem saber de Deus, mas ele, louvado, tinha compromisso e fé em Deus. Aleluia. Então, quando nós temos fé, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Né? Então, Deus ele vai realizar algo porque ele achou graça nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Com Deus não tem esse negócio. Louvado seja o nome. Não, Deus, eu e você, nós criamos muitos obstáculos. Mas só que Deus não. Louvado Deus, ele quebra sistema, ele rompe obstáculos. Louvado, ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. Louvado seja, porque ele é o dono de todas as Aleluia. portas. Glória a Deus. Louvado seja, e ele faz como ele quer. Amém, Jesus. Então ele fala aqui verdadeiramente, porque o salmista, ele estava passando por um momento muito difícil. E nós, louvado, se Deus abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos sair correndo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que Deus ele sabe agir. E aqui ele começou a falar assim, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. E diz, o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Às vezes as pessoas estão fazendo mal para mim, contra você, só que eles estão achando que Deus não está vendo.
Só que a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí começou a resposta: atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, onde os meus olhos e os seus olhos não estão vendo o mal que estão fazendo, Deus está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. E ele prossegue aqui dizendo aqui, ó: aquele que argue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. Então, se Deus, louvado seja o nome do Senhor, não está vendo a situação, você acha que ele não vai castigar? Lógico que vai. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 17, que nós vamos receber segundo o fruto das nossas ações. Meu Deus. Se as nossas nações forem boas, nós vamos ser abençoados. Mas se forem más, nós vamos ser castigados. E castigados direto por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga todo aquele que Ele ama. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai tratar com pessoas. Não sei quem é os empresários, mas Deus sabe e Deus já está avisando que vai tratar com pessoas que tocaram na herança de Deus. Louvado seja. É mesmo? Louvado é, o negócio é sério. Por isso que ele diz no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1, que do homem são os planos do coração, mas do Senhor a resposta da Aleluia, boca. Jesus. Glória a Deus. Então, se Deus falou, pouco importa o que pensam. O importante é o que Deus falou. Aleluia. A última palavra vai ser sempre a de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu fui em outra empresa, aí cheguei e falei: meu Deus, mas aqui já é abençoado. Mas Deus falou assim: eu vou abençoar mais por causa de um só. Aleluia. Louvado seja o nome. Porque Deus conhece aonde estão os corações. Amém. E Ele diz na sua palavra: onde tiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Amém, Jesus. Então, se nós estamos no coração em glorificar o nome de Deus, com o nosso pouco, Amém, Jesus. porque Ele disse: se for fiel no pouco, sobre o muito eu coloco. Louvado seja. Tem pessoas que acham que não é necessário, louvado, dar o dízimo, 10% daquilo que ele ganha. Só que é bíblico. Deus fala: se der o dízimo, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Se Deus vai abrir a janela do céu, já está bom. Aí Ele fala ainda que vai derramar uma bênção tão grande. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor, que não vai caber o lugar. Eu creio, Senhor. Tudo isso se a pessoa verdadeiramente for fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus ele relata certos ensinamentos para que nós viemos cair na real, né? Que Deus está de olho em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez foi um traficante lá para me orar e falaram para ele: vai lá que o pastor Paulo é um homem de Deus e ele vai orar por você e Deus vai te abençoar. E ele foi lá. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu vim aqui para o Senhor orar por mim, para Deus me abençoar. Eu falei: Deus vai abençoar sim você. Eu creio. Deus vai abençoar sim você. Quando você parar de vender droga, destruir com as famílias, daí Deus vai parar de vai abençoar você. Mas você fazendo isso, Deus vai te abençoar nunca. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu falei: você veio aqui receber Jesus. E Deus está falando e você vai ficar 7 anos dentro da cadeia. E ficou mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E saiu da cadeia agora é um crente abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando Deus ele quer fazer, irmão, Ele faz e pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então não adianta nós ficarmos aí cocheando em dois pensamentos. Não. Deus ele está no comando e pronto. Aleluia. Acabou. Louvado Aleluia, seja o nome do Senhor. E aqui ele está falando bem claro: ó, o Senhor conhece o pensamento dos homens que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Então nós estamos aqui nessa noite, louvado, somos bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? Feliz. Louvado seja. É mesmo? É. Louvado se nós
recebermos essa palavra de Deus e nos analisarmos, porque às vezes nós estamos errados em alguma situação, e aí a bênção não vem por causa desse erro. E aí, se nós caímos em si, dobramos os joelhos, pedimos perdão para Deus, louvado seja o nome do Senhor, e aí Deus olha na mente e no coração se é de verdade mesmo. É verdade. Porque tem muitos perdão que é só da boca para fora. Deus falou para o povo dele, de Israel: ó, esse povo aí me honra só com os lábios, o coração deles está longe. Então, quando nós formos colocar algo diante de Deus, tem que ser de mente e de coração. Mas aí você pode falar: ah, pastor, mas eu não consigo. Pede para Deus que Deus te ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Basta você se esforçar Amém. e ter bom ânimo, que Deus vai te ajudar. Amém, Jesus. Então, para terminar, ele verdadeiramente diz assim, ó: pois o Senhor, presta atenção, hein, para você dar glória aí. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Amém. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-los todos os retos de coração. Aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Então, o juízo de Deus, irmão, louvado, põe no lugar tudo que está fora do lugar. Amém. E não tem como eu e você: ah, não, eu quero ver. Ah, é? Louvado, você vai ver mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque que Deus fala, Ele faz e pronto. Amém. Tinha numa cidade 4 leprosos. E por causa dos 4 leprosos, louvado seja o nome do Senhor, Deus livrou a cidade da morte. Glória a Deus. Mas aí tinha um lá, um capitão da porta, falou assim: nem que Deus abra a janela do céu, vai acontecer isso. Aí o profeta falou assim: ó, louvado seja o nome, vai acontecer sim, conforme a palavra de Deus, mas você não vai comer. Não foi mesmo? Louvado Deus, fez o trabalhar, mandou um ruído lá no arraial dos assírios, e aí ó, eles foram embora. Aí ficou só os 4 leprosos, cheios da bênção. Mas eles não foram egoístas, eles foram lá avisar a cidade. E aí foram conferir se a palavra deles era verdade mesmo. E aí chegou lá, não tinha ninguém. Aí foram lá e chamaram. Aí o povo estava com tanta fome, louvado seja o nome do Senhor, que o capitão lá ficou na porta. E do jeito que ele ficou na porta, ele ficou? Não, ele foi para o chão, foi atropelado e morreu. Então quem não crê na promessa de Deus, irmão, para que vai ficar ocupando a terra inutilmente? Então Deus, Ele quer que nós creiamos naquilo que Ele está falando, porque Ele vai fazer e acabou. Aleluia. Senhor. Basta eu e você sempre apresentar, louvado, as nossas necessidades ao Senhor. Amém, Jesus. Está escrito: Aleluia. clama a mim e eu responder-te-ei. Aí todo mundo conhece, que benção. Louvado, mas falta falar com fé. Clama a mim e eu responder-te-ei. Aí não diz só isso. E anunciar-te-ei coisas firmes que você não sabe. Glória a Deus. Tá, glória. Glória a Então Deus. Deus, Ele vai fazer coisa grande. Amém. Aí um dia vai estar todo mundo num lugar maior, numa empresa grande, uniformizada, todo mundo abençoado. Lembra daquele culto lá? Aí vai até confessar: eu estava meio assim, mas ó que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece nós. Aleluia. Ele conhece a Bíblia diz que Deus, Ele criou cada um de nós, louvado seja, com a nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Então Ele conhece cada um de nós e conhece também a nossa fraqueza. Amém. Então nessa noite, verdadeiramente, Ele abraça todos. Aleluia. Amém. Mas nós temos que estar com a nossa confiança só nele. Amém. Uma vez eu orei lá por um japonês, lá veio, ele não aceitava Jesus de jeito nenhum. Coração duro, né? Mas aí um dia ele queria ter um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fazia uma campanha lá em Pirituba, e lá vem ele: pastor, queria ter um filho. Eu falei assim: ah, mas você aceita o filho? Que filho? O Filho de Deus, agora. Aí aceitou Jesus. Aí Jesus falou para ele: fala para ele que eu vou dar um filho para ele. Irmão, 15 dias ele já estava me ligando, falando que a mulher estava grávida. Glória a Deus. Então Deus é um Deus que já dá para dar glória no nome de Eu Jesus. acredito. E Deus honrou, porque a Bíblia diz que Deus honra os que honra Ele. Amém. Né? Então o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Amém. E Ele diz aqui bem claro, louvado seja o nome do Senhor: mas o Senhor
Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em quem refugiarei. Amém. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus o destruirá. Irmão, isso é sério. Se tiver alguém tentando contra esse lugar, contra as pessoas desse lugar, louvado seja, se não parar, se não se converter, Deus vai descer a cova e vocês vão saber. Porque Deus não faz nada oculto. Louvado seja o nome. É mesmo, pastor Paulo? Não faz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz até confessar, né? Então Deus, verdadeiramente, Ele sabe trabalhar uma certa feita. Lá na rua da minha casa, faziam obras de macumba para mim, 8 macumbeiros, né? E pensa, na rua da minha casa. E nós orando, e Deus falou assim, vou descer a cova, porque tocou em você. Eu falei, meu Deus, tocou em você, acabou. Aí fez eu ir lá pregar para a pessoa, fui lá, preguei para a pessoa, e ela aquela carinha, sabe, de legalzinho, não tem legalzinho coisa nenhuma. E aí preguei para ele, aceitou Jesus, mas não se converteu. Foi para outro lugar e mandava as obras de lá. Aí Deus chegou e falou para mim assim, deu, louvado seja o nome do Senhor. E Deus é simples no falar, basta você, louvado, estar atento para ouvir. Amém. E aí não é que desceu a cova o camarada, então Deus ele fala que vai apertar pessoas que tocou aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei, mas Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então vamos estar orando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele mesmo está falando aqui, bem claro. O Senhor foi o meu alto retiro. Então Deus deu o livramento do mal, senão tinha entrado mesmo. Louvado. E Ele fala aqui, bem claro aqui, ó. E o meu Deus, a rocha em quem me refugiarei. Então nosso refúgio é Deus. Por isso Deus usou a irmã através do Espírito Santo, falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E foi pregado aqui confirmando a palavra, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, Deus ele falou, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja aqui? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.